Na sequência, neste bloco 2, continuamos estudando a Defensoria Pública na Constituição com as suas interpretações alcançando o Código de Processo Civil. No bloco anterior, falávamos do alcance da gratuidade. Importa você ter isso muito bem à mente. Uma coisa é a assistência jurídica gratuita cuidada pelo defensor público, naquela atividade de consultoria no âmbito extrajudicial. Outra coisa é gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça examinada e deferida pelo juiz, pelo magistrado. O Código de Processo Civil, ele coloca num tópico a gratuidade de justiça, no outro tópico a defensoria pública. E isso te ajuda a visualizar a separação desses dois institutos. Em acréscimo a essa informação, destacamos também a deliberação 124 do Conselho Superior da Defensoria Pública, que traz lá a nítida distinção da assistência jurídica gratuita, tema exclusivamente cuidado pelo defensor, da gratuidade de justiça, tema de cuidado do Poder Judiciário. Tá. A gratuidade de justiça, ela tem um alcance com uma série de institutos cujo elenco é exemplificativo. O Código de Processo Civil, quando trata dos tópicos protegidos pela gratuidade, ele nos apresenta um rol exemplificativo. Importa você visualizar pedido e obtido a gratuidade. O que está incluso? 98, parágrafo 1º, incisos: custas processuais, honorários de advogado, honorários periciais, as despesas processuais como um todo e também os emolumentos. Uma novidade que surge é que existe a perspectiva que essa gratuidade de justiça ela seja deferida parcialmente, ou seja, eu recebo tão somente a metade da gratuidade, 1/3 da gratuidade. A gratuidade, outrora, sempre foi visto como um tudo ou nada. Com o novo CPC, criou-se o mecanismo da gratuidade parcial. E sobre essa gratuidade parcial, é importante que você possa visualizar isso também aí no artigo 98, no dos seus parágrafos. Além da gratuidade parcial, existe também a perspectiva do parcelamento. Então, duas novidades. A gratuidade de justiça, ela não significa que seja na totalidade dos institutos, podendo ser em termos de percentual, pode ser fracionada. E depois de definido qual a amplitude da gratuidade, pode ser também que haja um parcelamento. Detalhe, existe a previsão normativa, mas não há uma disciplina desse assunto. Teríamos dificuldade de dar critérios objetivos para fins desta parcialidade, assim como também para fins deste parcelamento, ok? Enfim, quero que com isso vocês possam ter essas perspectivas à mão. E onde eu quero também destacar: pedido a gratuidade, ela alcança uma série de institutos. Queria destacar agora o que a gratuidade não alcança, o que a gratuidade não abrange. Então, partes beneficiárias da gratuidade, ela mesmo com esta cobertura constitucional e legal, não estão afastadas de quê? É o destaque que dou para os parágrafos 2º e 4º do CPC no 98. Diz lá: a gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência. Então, o autor pediu gratuidade. O juiz deferiu gratuidade, porém, ao final da demanda, o autor teve seu pedido julgado improcedente. Consequência disso, o juiz condenará o beneficiário da gratuidade na sucumbência em favor da parte contrária.
Óbvio que é possível que essas hipóteses elas podem ficar suspensas, ok? É o que diz o parágrafo 3º. Vencido o beneficiário das obrigações decorrentes de sua sucumbência, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e só poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes do trânsito julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação. Quero que com isso você perceba, a gratuidade não alcança, não isenta de suportar o ônus da sucumbência, ok? É natural que essa sucumbência ela não seja cobrada, tendo em vista que ela vai ser suspensa por força do parágrafo 3º. Mas, destaque, a gratuidade não alcança, não isenta, não imuniza o ônus da sucumbência. Essa é a primeira exclusão da gratuidade. E outro tema é o parágrafo 4º. Diz lá, a gratuidade não afasta o dever do beneficiário de pagar ao final as multas processuais que lhe são impostas. Ora, isso merece um destaque maior ainda. Lembrando que o que traz lá o Código de Processo Civil sobre princípios gerais. O Código de Processo Civil, lá no artigo 5º, nos diz: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de boa fé. Ora, a parte que age de má fé pode ser condenada em multas. A gratuidade de justiça, uma vez deferida ao cidadão, ao autor, não exclui dele o dever de agir de boa fé. Ele, agindo de má fé, vai suportar multas pecuniárias. E a gratuidade não isenta, não afasta as multas pecuniárias. Então, âmbito da gratuidade, artigo 98, parágrafo 1º, rol exemplificativo, custas processuais, honorários de advogado, honorários de peritos, emolumentos. Emolumentos é a remuneração devida às atividades extrajudiciais, as notariais, na hipótese. Então, âmbito da gratuidade, custas, honorários, emolumentos. Pois bem, essas custas podem ser totais ou parciais, essa gratuidade pode ser total ou parcial e cabe também o parcelamento. E o que a gratuidade não alcança? A gratuidade não tira do beneficiário o suportar o ônus da sucumbência e não retira dele o ônus da boa-fé. Não retira dele as eventuais multas por litigância de má-fé, ok? Destaque, então, sobre o alcance da gratuidade. Destacado aí o alcance da gratuidade, voltando lá no nosso dispositivo matriz. O nosso dispositivo matriz qual é? O artigo 5º, inciso 7.4. Diz lá, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Qual o alcance? Quem é o beneficiário da gratuidade? Já vimos isso. Vamos aproveitar apenas o ensejo para fazer uma breve recapitulação. De regra, pessoa física, mas pode ser também pessoa jurídica. Pode ser também condomínio. Pode ser também a massa falida. Pode se dar também no procedimento de inventário, naquele acervo da herança. Dentro desse contexto, importante destacar para vocês que aos que comprovarem, está ali o âmbito da gratuidade e existe uma deliberação que cuida sobre isso. É a deliberação 124, que trata dos critérios objetivos da gratuidade. A regra é para a pessoa física. E aí, até quanto esse cidadão pode ganhar para obter a gratuidade? Pode ganhar, diz lá a deliberação. A deliberação traz aí sugestões, traz uma regra e excepciona. Qual é a regra? Pessoa física que receba até 3 salários mínimos de renda individual, até 5 salários mínimos de renda familiar e não seja proprietária de bens em valores altos, não seja possuidora de mais de um imóvel, enfim, está lá critérios objetivos. O beneficiário da gratuidade de justiça, de regra, é pessoa física. E aí pergunta-se,
cabe também em favor da pessoa jurídica? Sim, isso já foi controvertido, a controvérsia foi superada, o CPC é claro no artigo 185, a Lei Orgânica Nacional é clara no artigo 4º, e a deliberação trata do assunto lá no artigo 5º sobre o benefício da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça? Sim, não há discussão mais sobre esse assunto. Onde eu quero aproveitar o ensejo para fazer um destaque para vocês é a pessoa jurídica que estaria aí com o status de superendividada. A pessoa jurídica com o status de superendividada, essa perspectiva também se aplicaria e você encontra isso especificamente lá na deliberação, nos artigos 5º combinado com 2º. Quero destacar para vocês então que a perspectiva do deferimento da gratuidade de justiça, ela alcança também a pessoa jurídica em situação de superendividamento. Essa palavra é importante, eu queria que você destacasse isso, esse cenário aí sobre o superendividamento de pessoa jurídica ou estado pré-falimentar, você encontra na deliberação 124, no artigo 5º, no particular, parágrafo 2º. Repetindo, deliberação 124, que trata de critérios objetivos, no artigo 5º, que fala de pessoa jurídica, e no parágrafo 2º, diz lá, fala lá da situação que cabe à pessoa jurídica e diz, em caso da pessoa jurídica demonstre possuir um patrimônio superior ao ativo, em que esteja em situação de superendividamento ou pré-falimentar, tá? Importante esse cenário. Bem, aos que comprovarem insuficiência de recursos, né, sobre a pessoa jurídica, o tema já foi inclusive sumulado pelo STJ, mas a questão hoje já não tem mais discussão quanto a esse alcance. Tá, beleza. Aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Pergunta-se, como que se comprova a insuficiência de recursos? Como que se comprova a insuficiência de recursos? Ora, sobre esse assunto, é relevante que você destaque o que no texto constitucional diz lá apenas, aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Puxa uma seta, por favor, e vamos para o Código de Processo Civil, o CPC novo, naturalmente, né? O CPC de 2015, em vigor em 2016, diz lá, no 99, parágrafo 3º, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Então, como que se comprova a insuficiência de recursos? De acordo com o CPC, com a simples afirmação, e isso serve especialmente, ou melhor, tão somente para pessoas físicas. Dentro desse contexto, é útil você fazer uma nova referência no CPC, que é o artigo 374, inciso 4, que ele diz lá, não depende de prova. Item 4, não depende de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência e veracidade. Ora, o 99, parágrafo 3º, traz uma presunção legal. Se ele traz uma presunção, isso não dependeria de prova. Esta é a regra. Esta é a regra. Estamos na pessoa física. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. Presume-se verdadeiro. Ora, não depende de prova os fatos cujo em seu favor limite uma presunção. Tá, em que pese a norma dizer isso, na prática a gente tem assistido algumas dificuldades. Às vezes vem a afirmação e o magistrado percebe num contexto dos autos que a situação ainda ficou um tanto quanto duvidosa. Sobre isso é relevantíssimo que você faça um destaque agora. Ora, se houver dúvida quanto a isso, qual é o procedimento que deva adotar o magistrado no que se refere às situações
comprovações duvidosas. Em havendo dúvida quanto a essa questão da gratuidade, diz lá o artigo 99 nos seus parágrafos, o que ele estabelece lá? O juiz somente poderá indeferir o pedido se não houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir, determinar a parte a comprovação dos preenchimentos dos requisitos. Ora, então, proposta inicial, pediu a gratuidade, pessoa física, não está muito clara esta hipótese, qual seria a perspectiva? O magistrado pode, se não deve, solicitar que a parte apresente outros elementos de prova. Esse tipo de disposição, ele tem um destaque maior na medida em que essa é uma das regras que você vai encontrar lá no artigo 9º do CPC. O artigo 9º do CPC diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, vamos fazer a concatenação. Pessoa física, a simples afirmação é suficiente? Sim, há uma presunção nesse sentido. Ora, mas se mesmo assim o magistrado ficar inseguro, ficar na dúvida, deverá o magistrado intimar a parte para que apresente outras provas. Isso você encontra no 99, parágrafo 2º, combinado com o artigo 9. O artigo 9 do CPC, que está lá no rol das normas fundamentais do processo civil, tem aí a sua grande relevância e aplicação. Mas observe só, tendo em vista este contexto, a recomendação que a Defensoria Pública dá é que o defensor público, quando vai propor uma inicial, além da afirmação, recomenda-se ao defensor que apresente já toda a prova documental eventualmente existente para demonstrar a insuficiência de recursos. Por que isso? Ora, a simples afirmação não é suficiente? Diz a lei que sim, há uma presunção nesse sentido. Agora, se isso for distribuído e o magistrado ficar na dúvida, o que vai acontecer? O processo demora, vem um despacho, nova intimação para o defensor, para chamar o assistido para apresentar mais documentos além da afirmação. Dentro deste contexto, a recomendação é: quando você propõe uma petição inicial, mesmo em favor de pessoa física, onde milita em favor a presunção de que a simples afirmação é suficiente para demonstrar a insuficiência de recurso, deve o defensor apresentar já de antemão outras provas documentais que porventura já consiga colher, ok? Tais como contra-cheque, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, endereço, contas de consumo para demonstrar aí o seu poder aquisitivo, tais contas de água, luz, telefone, etc. Pois bem, isso para a pessoa física. E para a pessoa jurídica, basta a simples afirmação? Não. A jurisprudência já era clara nesse sentido. Não basta a simples afirmação. Para a pessoa jurídica, além da afirmação, é imprescindível que venha uma prova robusta da condição financeira dela. E perceba que a deliberação 125 traz pra gente, deliberação 124 traz pra gente os cenários que falam lá sobre as perspectivas de eventuais provas documentais que vão ajudar a elucidação no que se refere à gratuidade da pessoa jurídica. De antemão, destaco para vocês, há um rigor por parte da Defensoria e maior ainda por parte do Poder Judiciário quanto ao deferimento de gratuidade à pessoa jurídica. É possível? Sim, mas há uma aferição com lupa, tá? Há um exame bem criterioso para que isso venha a ocorrer. Então, não basta a simples afirmação, é necessário outros meios de prova além da afirmação. Essa regra também vai se aplicar na hipótese do condomínio, que está no artigo 6º da deliberação, e também no
inventário que está no artigo 7º da deliberação. Esses dados são extremamente relevantes no que se refere à comprovação da insuficiência de recursos. No nosso próximo bloco, nós vamos concluir esse cenário constitucional e prosseguir no exame da Defensoria Pública no Código de Processo Civil.